eu fui cotista. E 3% das pessoas negras estavam na universidade. 3% dos universitários eram negros. Essa estatística não é uma estatística sobre um problema social. Essa é uma estatística sobre um problema racial. Então, se você chega com um tratamento econômico, só vou dar bolsas para pessoas pobres. Pode ser que depois de alguns anos você ainda continue com as mesmas 3% de pessoas negras, porque as raízes dos problemas de pessoas negras, historicamente, são diferentes. Mas é que se a pessoa negra estiver ganhando dinheiro, ela paga a faculdade que ela Mas quiser. qual pessoa negra está ganhando dinheiro no Brasil? Mas a questão é essa, se fosse uma lógica de ajudar o pobre universalmente, tá ligado? Sim. Se a gente conseguisse, e não existissem pessoas, se tivesse um safe net universal... Mas aqui sim fica na ficção, né, cara? Tipo, Mas o que a gente tem hoje. Esse também fica na ficção Não, de reparo... As cotas, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele falou isso em um vídeo, que ele foi contra as cotas, ele fez um texto contra as cotas, depois ele fez um a favor. Porque naquele momento a estatística mostrou um dado realístico. Hoje nós temos 3% de negros. E isso é uma vergonha para o país que diz que não é racista, né, cara? Tipo, eu não sou racista, mas 97% dos universitários são brancos. Então você precisava resolver isso de uma maneira agressiva e violenta. Não concordo. Nesse ponto a gente tem uma discordância política, filosófica, sim, tá ligado? Mas eles precisavam resolver. E as cotas vieram para aumentar. E hoje, e aí começaram a vir todas aquelas discussões que não, o cotista ele vem de uma realidade que ele não vai acompanhar o estudo, não vai acompanhar o ensino, ele não vai conseguir continuar na universidade. O meu problema com a cota é o seguinte: cara branco, pobre, fudido, nasceu numa família fudida, só teve uma vida de merda, igual o negro. Só que aí o negro tirou uma nota um pouco pior que a dele, mas ele vai passar por causa que tem cota. Eu não gosto disso. Acho então, isso... Não é assim que funciona. Não? Como não que é assim que funciona. Primeiro, as cotas elas são sociais também. Então elas são só para pessoas pobres. Não é cota racial? Tem a cota racial, e Entendi. tem a cota social. Então você tem espaço para pessoas brancas pobres que não conseguem pagar e você tem espaço para pessoas negras que também não conseguem pagar. Entendi. Entre essas pessoas negras que não conseguem pagar, são só aquelas pessoas que tiram as melhores notas. Eu lembro que, obviamente, eu fui um dos primeiros, eu ganhei bolsa para estudar faculdade, eu fui um contemplado com a bolsa e eu concorri com 80 mil pessoas. Tá ligado? Então, tipo, era muito... Era uma vaga pra 80 mil vagas? Caralho! Então, não é, tipo... As cotas, naquela época, era muita gente... É que, estatisticamente, essa é a dinâmica da cota. Sim. Se você for olhar os números, eu sou um cara que olha número. Eu não fico muito tão preocupado na questão social, tá ligado? Tipo, eu sei que ela é importante e tal, mas pra mim, cada vida humana tem o mesmo valor pra mim. Tá ligado? Eu não acho que só porque você é negro, sua vida vale mais que um branco, ou vice-versa. Não, mas isso pra ninguém acha que deve valer mais ou menos mesmo. Isso é um pressuposto que tenta conectar, tipo, um fenótipo, uma biologia. E negros não são... As cotas não questionam negro, as cotas não dizem se eu sou mais ou menos inteligente. As cotas questionam o Estado entregar uma educação igual para todos. Eu entendo. Eu não gosto muito dessa dinâmica. Pra mim, todas as políticas governamentais têm que ser essencialmente universais. Mas eu entendo. Mas se a gente for... O que você acha? Você acha que as cotas deu fruto? Porque a gente tem que tomar cuidado de ficar olhando estatística e achar que ela reflete isso não é só um paliativo, cara? Tu não acha que... Os negros ainda paliativo. são eu pobres, acredito tá que as cotas têm um calcanhar de Aquiles, um problema. E é o que o governo do PT não conseguiu fazer. As cotas colocaram muita gente na universidade, então você tem muita gente acessando espaços que não estava acessando antes, como jornalistas, designers, publicitários, engenheiros, e isso mudou a sociedade. Você vê a USP, que eu acho que teve uma estatística que, pela primeira vez, uma maioria negra em um curso lá. Medicina, a minha irmã se tornou dentista, e nunca tinha um dentista, sou o primeiro neto da minha avó a ter uma universidade. Então, as cotas conseguiram isso. Mas elas não conseguiram desenvolver economicamente a população negra.